Pode ser igreja? Pode se assinar, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória. Glória a Deus. Eu queria agradecer, antes de mais nada, pela confiança do nosso pastor de nos dar a oportunidade de nos desenvolvermos espiritualmente, nos desenvolvermos ministerialmente. Eu sou muito grato a Deus, de verdade, sem demagogia, pela vida do nosso pastor. Pastor, Deus abençoe a sua vida. Quem ontem que esteve no culto de casais? Olha a Deus. Eu costumo sempre falar, irmãos, eu não sei se devo ou não devo, mas eu não me considero pregador. Mas eu gosto de refletir a respeito das Escrituras e eu gostaria de convidar vocês para nós refletirmos juntos a respeito das Escrituras. Amém? Então, ontem foi um culto de casais, né? Nós estamos vivendo para esse ano o ano do arrependimento e o quê? Expansão do reino. E o nosso pastor muito sabiamente falou: olha, vou trazer a palestra aqui de casais porque o objetivo é restauração das bases. Tá certo, pastor? Restaurando as bases. E é sobre isso que eu quero começar a meditar com vocês na noite de hoje. Não espero tomar muito tempo, quero ser rápido. Eu gostaria de começar dizendo assim para a igreja: todos aqui sabem que família é a base do ser humano? Todos aqui sabem? Está bem claro, família é a base do ser humano. Todos também aqui sabem que família é projeto de Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Família é projeto de Deus. Mas vocês já pararam para meditar que todo e qualquer tipo de coisa ruim que existe no mundo, vou repetir, todo e qualquer tipo de coisa ruim que existe no mundo culmina para a destruição da família? Se não pararam para meditar, eu convido vocês para meditarmos juntos hoje. Alcoolismo, droga, abusos sexuais, roubos, furtos, assassinatos, traições e mentiras. Existem muitos outros. No fundo, tudo isso vai culminar para uma única coisa: a destruição da família. Tudo. Vocês podem ver que no fundo, tudo culmina para isso. E hoje é um culto de domingo. Culto de família. Logo eu gostaria de refletir com vocês sobre as bases mais importantes de uma família. E ao mesmo tempo, meus irmãos, eu gostaria de convidar vocês, é um convite, preste atenção em mim, para nós refletirmos a respeito da relação entre família e o fim dos tempos, família e a volta de Cristo, família e arrependimento. Amém? Vamos refletir juntos? Eu gostaria de iniciar essa ministração com uma belíssima notícia, irmãos. Jesus Cristo está voltando. Glória a Deus, aleluia. Vocês creem? De verdade, sem demagogia, de verdade. Alguns aqui devem se perguntar: Alex, mas como você sabe disso? Existem sinais que demonstram que a vinda do Messias está próxima. Eu gostaria muito de atenção de vocês em relação a isso. Muito. Porque no fundo, família é igreja. Igreja é a manifestação de Cristo na terra. Amém? Existem sinais que demonstram a vinda que do Messias está próxima. E é sobre isso que nós vamos refletir essa noite. Por
gentileza, abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 17, a partir do versículo 20. Irmãos, eu queria fazer um comentário com vocês aqui. Satanás está levando a sociedade de hoje, isso é muito sério, muito sério. Eu me peguei refletindo sobre essa mensagem e, meu Deus, ele está levando essa sociedade, a sociedade atual, à desintegração total da família. Eu vou repetir: desintegração total da família. Vocês acharam? Lucas 17, a partir do 20. A epígrafe do texto, ou seja, o título do texto diz: A chegada do reino de Deus. Certa vez, interrogado pelos fariseus sobre quando se daria a vinda do reino de Deus, Jesus lhes explicou: Nem vem o reino de Deus com visível aparência, nem haverá anúncios, ei-lo aqui ou ei-lo lá, pois o reino de Deus já está entre vós. Depois declarou aos discípulos: Chegará o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, mas não vereis. E vós dirão: ei-lo aqui ou ei-lo lá está ele. Não vades, tampouco os sigais, porquanto a chegada do Filho do Homem no seu dia será como um relâmpago, cujo esplendor da luz vai de uma extremidade a outra extremidade do céu. Antes, porém, se faz necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração, pois assim como aconteceu nos dias de também será nos dias do Filho do Homem. As pessoas viviam comendo, bebendo, unindo-se em matrimônio e sendo prometidas em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então sobreveio o dilúvio e destruiu a todos. Da mesma forma ocorreu nos dias de Ló. O povo dedicava-se a comer e beber, comprar e vender, plantar e construir. Todavia, no dia em que Ló abandonou Sodoma, choveu fogo e enxofre dos céus e destruiu a todos. E acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Meu Deus. Vamos começar a nossa reflexão? Eu já disse, eu não sou pregador, mas vamos refletir juntos. Tanto Noé quanto Ló são protótipos, modelos de família. Você já parou para ver por esse ponto de ótica, por esse ponto de vista? Tanto Noé quanto Ló são protótipos, são modelos de família. Então Jesus disse que a vida dele seria como nos dias de Noé e nos dias de quem? De Ló. Nós temos um protótipo de família que Deus vai construir em Noé. E o protótipo de família que o príncipe da potestade do ar, o inimigo das nossas vidas, Satanás, está construindo em Ló. Vamos entender isso? Qual era a característica dos homens ímpios na época de Noé, nos dias de Noé? No versículo 17 nós acabamos de ler: as pessoas viviam comendo, bebendo e unindo-se em matrimônio e sendo prometidas em casamento. Correto? Comer e beber, irmãos, leva-nos ao entendimento de uma prática chamada hedonismo. Quantos aqui conhecem, estão familiarizados com essa palavra, hedonismo? Logo, a primeira demanda, o primeiro sinal que nós percebemos a respeito do fim dos tempos, da vinda de Cristo, é hedonismo. Marquem essa palavra se vocês quiserem pesquisar, estudar um pouco mais sobre ela. Hedonismo. Alex, o que é hedonismo? Em Lucas 16:20, eu gostaria de ler com a igreja a parábola do rico insensato. Lucas, capítulo de número 12, a partir do versículo 16. Eu vou ler para não tomar tempo. E lhes propôs uma parábola:
As terras de certo homem rico produziram com abundância. Ele começou a pensar consigo mesmo: o que farei agora, pois não tenho onde armazenar toda a minha colheita? Então lhe veio à mente: já sei, derrubarei os meus celeiros e construirei outros ainda maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E assim direi à minha alma: tens grande quantidade de bens depositados para os muitos anos. Agora tranquiliza-te, come, bebe e divirta-te. Contudo, Deus lhe afirmou: tolo, esta mesma noite arrebatarei a tua alma e todos os teus bens, estourando, para quem ficarão? Hedonismo é a definição: vida centralizada no prazer pessoal. É o estilo de vida quando você coloca o prazer acima de qualquer coisa. Eu não sei se vocês estão conseguindo se remeter aos dias atuais. Eu vou trazer uma curiosidade para vocês e a gente vai avançar com a ministração. O termo hedonismo vem de Edom, um povo cujo patriarca era Esaú. E quando falamos de Esaú, pensamos na hora de um cara que trocou a sua primogenitura pelo desejo de satisfazer o teu ventre imediatamente. Quantas vezes nós não trocamos aquilo que é eterno por aquilo que é temporário, por aquilo que é provisório? Eu quero me aprofundar um pouco mais, porque eu não quero perder tempo. O povo também, além de comer e beber, eles faziam o que mais? Uniam-se em matrimônio, sendo prometidos em casamentos. Em outras palavras, casavam, divorciavam. Às vezes nem divorciavam, casavam de novo. Sabe o que o hedonismo desencadeia? Quebra de aliança. Irmãos, o pastor nosso aqui deve aconselhar muitos casais, deve ter outros conselheiros de casais aqui. Sempre que algum casal está em via de término de um relacionamento, qual que é a frase, depois de tantos argumentos, que as duas partes ou uma das partes sempre diz? Eu mereço ser feliz. E eu já ouvi do nosso pastor em outros encontros de casais, eu não vou me aprofundar nisso aqui. Que casamento, meu pastor, me ajuda aí, é para fazer o outro feliz, correto? Eu não caso para ser feliz, eu caso para fazer o outro feliz. Não vou me atentar a isso. Não, na verdade eu não vou me aprofundar nisso. Eu quero só trazer a reflexão de vocês. Eu não quero entrar no mérito de ser certo ou errado divorciar, mas meu objetivo aqui é refletirmos sobre as estratégias de Satanás, que visa a desintegração total da família. Os reflexos disso em nossa geração, além de avaliarmos a relação disso com a volta de Cristo, amém? Então nós aprendemos e nós estamos entendendo. Quantos aqui estão entendendo isso que eu estou falando? Hedonismo desencadeia quebra de aliança, correto? E quebra de aliança, Malaquias 4, eu peço a vocês, se puderem abrir as vossas Bíblias, se os meninos puderem me ajudar com o telão. Malaquias 4, capítulo 4, versículos 5 e 6, diz: Vejam, eu enviarei a vocês o profeta de Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, e ele fará com que os corações dos pais se voltem para os filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. O que isso quer dizer? Primeira demanda do fim dos tempos, que nós estamos aprendendo aqui: hedonismo. Segunda demanda, quebra de aliança. Terceira demanda, orfandade. Isso é literalmente muito sério. Sabe por que eu vou falar para vocês que é muito sério? Porque essas coisas, elas não são noticiadas. Elas não são facilmente ditas lá na televisão. É preciso que nós, os cristãos, estejamos atentos
A quantidade de separações e divórcios que estão acontecendo, como eu havia dito, né? Não vou entrar nesse mérito, mas cada dia mais se propaga e se aumenta. E o divórcio vem gerando o que? Orfandade, cada dia mais filhos sem saber o que é pai e o que é mãe. É sério. É sério, e é sério, e é sério. Pessoal, qual que é o resultado de um casamento desfeito? Orfandade. Sempre o filho vai ficar ou com o pai ou com a mãe. Mas ele visita de vez em quando. Mesmo assim, é uma situação muito complicada. Mas os dias de Noé fala sobre hedonismo, quebra de aliança e orfandade. Mas não serão apenas como os dias de Noé, serão também como os dias de Ló. Vocês já pararam para pensar que Ló viveu na primeira cidade, nas escrituras, que registra a primeira prática de relações homoafetivas? Qual que é a cidade? Sodoma. Vocês viram recentemente que uma influencer, ela fez uma festa chamada A Farofa da DK? Quantos aqui ouviram falar isso? Farofa da DK, isso aí. Eu vi duas notícias a respeito dessa farofa aí que me deixaram perplexos. A primeira dela é que ela colocaria Sodoma e Gomorra no chinelo. E a segunda dela é que o nosso intuito, o nosso objetivo é superar Sodoma e Gomorra. Cara, isso é muito sério. Muito, muito sério. Você vê relatos de pessoas que participaram disso e fala, cara, eu não sei nem com quantas pessoas eu fiquei. Meu objetivo lá era ficar o máximo que eu pudesse. Poxa, mas nós acabamos de ler os sinais da volta do Filho do Homem. São esses. E é por isso que eu falei e dizia a administração, a volta de Cristo está próxima. Os sinais estão claros e evidentes. Vamos continuar? A ideologia homoafetiva, ela prega um novo protótipo de família. Eu confesso para vocês que eu me enchi de temor na hora de preparar essa ministração. Mas no mesmo momento que eu me enchi de temor, Deus me provocou dizendo, não tem coragem? Infelizmente, irmãos, a gente está perdendo, nós estamos perdendo a coragem de dizer a verdade. E a verdade, ela precisa ser dita. Eu louvo a Deus e agradeço por estar numa igreja onde a palavra de Deus e a verdade, ela é ministrada. Glórias a Deus. O que eu quero trazer para vocês aqui é que nem todo órfão, continuando, é homoafetivo, tá? Eu estou dizendo que estudos comprovam que a orfandade é a porta para a homoafetividade. Mas se você duvida, pergunte para um homoafetivo como que é a relação dele com os seus pais, se é que ele os teve. Então Deus chama Abraão e pede que ele saia da sua parentela. Ló sai com Abraão. Certo momento os dois decidiram se separar. Sabe para onde Ló vai? Para Sodoma. Curiosidade: qual que é o símbolo que Deus dá a Noé, o novo protótipo de família após o dilúvio? Desculpa? O arco? O arco celeste. O arco-íris. Íris é uma deusa egípcia, a deusa da fertilidade. E até isso Satanás já deturpou. Porque se você for ver o logo, é um arco-íris. É sério. Se nós formos ver as notícias, a quantidade de pessoas órfãs dia a dia, o quanto a iniquidade tem aumentado, o quanto essas coisas têm se multiplicado no Brasil, no mundo, para dizer a verdade.
literalmente preocupante. Cristo está às portas. Ele está voltando. E não existe outra palavra a ser pregada que não: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A gente vai olhar um pouquinho mais, vamos refletir um pouquinho mais sobre isso. Eu vi um pastor que eu sigo na internet, a igreja que ele fundou, a igreja que ele plantou, abriu uma espécie de um orfanato. E ele falou: sabe qual que é o biotipo? Sabe qual que é o pessoal que mais pega a fila para adotar crianças? Casais homoafetivos. A fila mais frequentada, o pessoal que mais frequenta essa fila são casais homoafetivos. Alex, o que isso tem a ver, cara? Responde pra mim. O que vai ser de uma criança? Vamos pensar. O que vai ser de uma criança órfã, abandonada pelos pais, que, segundo esse pastor, na grande maioria das vezes sofreu abuso sexual por um dos pais? Quando ela chegar em casa e ela vê dois homens barbados beijando na boca, sabe qual que é a ideia dela? É normal. Isso tem se tornado uma febre no mundo, é normal. A liberdade de pensamento, a liberdade de sentimento, a liberdade do meu corpo, minhas regras, minhas escolhas. Isso, na verdade, é um grito como as 10 virgens: o noivo está à porta, o noivo está chegando. Mas é um grito tão sutil, né? Porque eu já uma vez parei para meditar sobre as sutilezas de Satanás. Ele é muito astuto. Igreja, ele enganou 1/3 do céu, e esse 1/3 do céu já havia contemplado e visto a glória de Deus. Imagine nós. Sabe o que é engraçado? Uma certa vez os discípulos procuraram Jesus, o pastor, e falou: diga-nos qual que é o sinal da tua vinda. Quando é que nós vamos saber quando é que o Senhor está voltando? E o que ele respondeu? Acautelai-vos para que ninguém vos engane. O engano também é um dos principais pontos de que a volta de Cristo está próxima. É criar uma realidade paralela, meu pastor. E a linha, ela é tão fina, ela é tão tênue, que se você for para um lado, você está salvo, e qualquer coisinha para o outro, você já está fora do reino. Porque Satanás é astuto, e ele não cria nada, ele copia e deturpa aquilo que Deus criou. Vamos continuar? Satanás está produzindo um novo protótipo de família. Essa família tem um lugar de habitação. Lá em Apocalipse 17 nós vamos ouvir falar sobre a grande Babilônia. Já ouviram falar sobre a grande Babilônia? Já ouviram esse termo, a grande Babilônia? O que é a grande Babilônia, pessoal? Irmãos e irmãs, nós vamos ver na escritura que o início foi Babel, uma cidade. Logo depois Babel se desenvolveu e se tornou Babilônia, uma nação. Curiosamente, Babilônia foi onde construíram o que? A Torre de Babel. Qual que é a simbologia da Torre de Babel, meus irmãos? É o desejo do homem de alcançar os céus com a força do próprio braço. Não vai. E Babilônia em Apocalipse se torna a grande Babilônia. Vamos continuar refletindo. O que é a grande Babilônia? Antes eu vou fazer uma pausa aqui. Eu me peguei, meu pastor, pesquisando sobre o reino dos céus. Alguém aqui também já parou para meditar sobre o que é o reino dos céus? Eu vou fazer um parênteses bem rápido para a gente ganhar tempo. O reino dos céus, irmãos, não é um lugar. A palavra aqui para o reino dos céus
no grego é basileia, e basileia basicamente significa extensão do poderio de Deus, extensão e autoridade do poder de Deus, e não lugar. E esse poder é ministrado em quem? Nos filhos, através do que? Do poder que é o Espírito Santo. É por isso que o nosso pastor colocou aqui: ora aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós operamos. Aleluia, Jesus. Vamos continuar. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 16 diz: ela obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a aceitarem certa estampa na mão direita ou na testa. O que é isso? Estampa na mão direita ou na testa? É a marca da besta. E essa marca da besta vai na testa e na mão direita, certo? Nós ficamos tentando entender. Eu me lembro na época que eu era da igreja, que o pessoal ficava falando que era Coca-Cola de trás para frente, alô diabo, que era isso, que era aquilo. Vamos refletir, irmãos. Satanás não tem a capacidade de criar nada. Ele pega tudo que Deus criou e deturpa. Em Apocalipse está se marcando a testa e a mão. Sabe por quê? Porque Deus também fez isso com o seu povo. Sério? Deus em Deuteronômio 6, a partir do versículo 1, eu vou correr para dar tempo. Estas são as leis, isto é, o decreto e os mandamentos que Yahvé, o Senhor vosso Deus, ordenou que eu vos ministrasse, a fim de que os coloqueis em prática na terra, na qual estáis adentrando, com o objetivo de tomar posse dela. Sendo assim, tu, teus filhos e teus netos temerão a Yahvé, o Senhor teu Deus, e obedecerão a todos os seus estatutos e mandamentos, que eu vos ordeno, para que os guarde durante toda a vossa existência, a fim de que teus dias sejam felizes e se prolonguem na terra. Portanto, ó Israel, ouve e cuida de pôr em prática o que será bom para ti, e te multiplicará a descendência, conforme te afirmou Yahvé, Deus dos teus pais, ao entregar-te uma terra onde mana leite e mel. Chamar, ouve, ó Israel, Yahvé, o nosso Senhor, é o único Deus. Não amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Que todas essas palavras que hoje te ordenam estejam em teu coração. Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança aos teus filhos. Conversarás sobre as escrituras quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-te. Também atarás essas palavras como sinal na tua mão e em teu braço, e as prenderás à tua testa como tefilim, filactérios. Quantos aqui já ouviram o judeu com uma caixinha de couro amarrada na testa e uma fita de couro enrolada no braço, na mão? Quantos aqui já ouviram? Dentro daquela caixinha tem os mandamentos, pedaços dos mandamentos de Cristo. E ele coloca aquilo na testa, amarra no braço e ele fica repetindo constantemente os mandamentos de Cristo. Constantemente. Isso vem desde a antiguidade. E sabe por quê? Basicamente eu entendo, se a minha palavra que Deus deixou esclarecido nessa parte, se a minha palavra modelar a forma de vocês pensarem, eu vou governar as atitudes de vocês. Aleluia! Vocês já viram o salmista dizendo: guardei a tua palavra para não pecar contra ti. Guardem isso. Alex, como assim? Abram suas Bíblias mais uma vez, irmãos. Efésios 2, 1, 2 e 3.
Eu vou ler mais uma vez para não tomar mais tempo, mas reflita sobre isso. Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecado, nos quais andastes no passado conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente todos também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e éramos por natureza destinados à ira, seguindo os seus desejos e pensamentos. Desejos, nós acabamos de falar, hedonismo que desencadeia o quê? Quebra de aliança que desencadeia o quê? Orfandade que é a porta de entrada do homossexualismo. Vamos agora para o pensamento, porque ele disse: satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. É por isso que em Romanos capítulo 12, versículo 2 vai dizer: e não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. Sabe o que eu entendo? Tudo começa em um pontinho em nós. Alex, qual que é esse pontinho? Alex, eu ainda não entendi. Quantos aqui já ouviram dizer que o mundo espiritual ele só tem autoridade para manifestar no mundo físico através de encarnação? Vou repetir: o mundo espiritual ele só tem autoridade para intervir no mundo físico através de encarnação. O que foi a vinda de Cristo? O que foi a vinda de Jesus? A personificação do próprio Deus, a encarnação do Deus, chamado o Deus vivo. Então, o meio pelo qual o mundo espiritual atua no mundo físico é a encarnação, correto? Tanto Deus quanto o reino de Deus, quanto o reino das trevas, para atuar na terra, eles precisam encarnar. E eu vou fazer uma pergunta para vocês: o que é a igreja? Irmãos, a igreja é o corpo de Cristo e morada do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. E é por ela onde Cristo opera no mundo físico. Está aí a importância, meu pastor, de nós sermos igreja. Está aí a importância, Mateus, de sermos igreja. Eu falei: uau. Eu vou deixar algumas passagens só. Romanos 12, 5, 1 Coríntios 10, 17, 1 Coríntios 12, 27, Efésios 4, 12, Hebreus 13, 3, Efésios 5, 23 e Colossenses 1, 24 diz: a igreja é o corpo de Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Nós somos o corpo de Cristo. Alex, você começou falando de família, você já está falando de outra coisa. Calma, a gente vai chegar lá, a gente vai entender. Não quero. E Paulo diz aos Efésios, no capítulo 2, versículo 1, que nós acabamos de ler, como o príncipe da potestade do ar encarna e atua no mundo, correto? Por meio do que? Nós acabamos de ler. Na verdade nós não lemos, né? Efésios 2, 1. Efésios 2, 1 diz: ele vos concedeu a vida, estando vós mortos, na verdade nós lemos, nas vossas transgressões e pecado, nos quais andastes no passado conforme o curso desse mundo, desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Ou seja, Satanás atua no mundo através dos filhos da desobediência. Vamos continuar. Ou seja, Paulo está dizendo: por causa da forte concupiscência da carne, por causa da forte inclinação da vossa carne,
nós fazemos a vontade dos pensamentos. E essa prática de vida autoriza o quê? Intervenção espiritual. Eu vou trazer uma coisa aqui para vocês. Eu gostaria aqui de convidar vocês. Meu pastor, meus irmãos presbíteros, se eu estiver errado, me corrija. Eu estou 100% aberto a isso. Por meio da encarnação, ele está criando um protótipo caído de família, pois ele sabe que o plano de Deus se constitui em formar uma família. Se formos analisar as escrituras, vai ficar muito claro que o plano de Deus sempre foi família. E eu vou definir aqui: família para o Pai, Efésios 2,19. Portanto, não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois co-cidadãos dos santos e membro da família de Deus. Esposa para o filho, Efésios 5, do 26 ao 33, eu não vou ler porque é muita coisa. E morada para o Espírito Santo, Efésios 2, 22, que diz: o qual também vós, juntos, sois edificados para morada do Espírito de Deus. Glória a Deus, aleluia. Uma família para o Pai, uma noiva para o Filho e uma morada para o Espírito. Glória a Deus. Estes somos nós, a manifestação do Deus vivo na terra. Então o plano de Deus é formar uma família. Nós somos chamados a constituir uma família. Agora o que está acontecendo? Satanás precisa atuar na terra, certo? Precisa encarnar. Como se dá a encarnação? Por padrão de pensamento. Nós acabamos de ver aqui em Efésios. Em Efésios 2:3 diz: anteriormente todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo seus desejos e pensamentos, e éramos por natureza destinados à ira. Como Satanás entrou? Ele criou um sofisma. Já vou explicar para vocês o que é sofisma. Diz Paulo quando escreveu aos Coríntios, em 2 Coríntios 10:3 ao 5, que diz: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza, anulando em nós sofismas. Na minha tradução diz versões vãs filosofias. 5. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A gente vai aprofundar mais, mas eu quero que vocês gravem isso. Tudo começa aqui. E há um motivo para os judeus colocarem aquela caixinha de couro com os mandamentos na testa e os mandamentos escritos em couro, enrolar no braço e ficar orando constantemente ali, ó, repetindo essas frases, repetindo as frases dos mandamentos. Agora, Alex, me explica o que é sofisma. Sofisma, Ana, sabe o que é sofisma? Sabe? Advogado usa muito isso, tá? Sofisma é um raciocínio com aparência de verdade, mas que te conduz ao erro. Sabe aquela de Satanás? Ele defende uma mentira sustentada por várias verdades. É por isso que é tão difícil, irmão, para nós. É por isso que ele criou um mundo paralelo, onde de um lado está o reino dos céus e do outro lado o reino das trevas. E é por isso que nós temos que tomar cuidado com o engano, porque essa é, desculpa, uma estratégia do inimigo das nossas vidas. Amém? Preste atenção nisso. Agora vamos lá, o que estávamos vendo. Então, a Grande Babilônia é um cativeiro ideológico. Vou explicar já. Uma forma de pensar que padroniza um comportamento que nós aprendemos no início: hedonismo, quebra de aliança, orfandade e porta de entrada para o homossexualismo. Este comportamento permite que haja intervenção espiritual. Então, o que eu vou definir para vocês: pensamento desencadeia uma ação, e uma ação permite ação espiritual. Pensamento modela comportamento, e comportamento permite intervenção espiritual. Alex, gostaria de entender isso.
Quantos lembram lá em Gênesis, o princípio de todas as coisas? O que foi que Satanás falou para ela? Ei, vem cá. Não é verdade que Deus falou para você não comer nenhuma desses frutos aí? Aí ela, não, pera lá. Não é que ele não falou para ela não comer nenhum dos frutos. Ele disse que eu não devo comer aquela árvore ali em específico, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E sabe o que Satanás falou para ela? Ele sabe que se você comer, você não vai morrer. Certamente no dia que você comer, você será maior do que Deus ou igual a Deus. Igual a Deus. E o que Eva fez? Pensou, olhou para o fruto, viu que parecia ser bom, pegou, comeu e deu para o seu marido. Pensou, fez, deu legalidade, o pecado entrou no mundo. Pensamento, mão dela, comportamento, e comportamento autoriza intervenção espiritual. Profundo isso, né? Então ele induziu a mulher a pensar fora do quê? Das ordenanças de Deus. Olha a sagacidade do cara que enganou 1/3 do céu. Olha a sagacidade do cara que enganou 1/3 do céu. Ele falou, eu só preciso fazê-la pensar fora dos ordenamentos de Deus. Só. No momento em que ela pensou, isso se externou em um ato. Quando o ato aconteceu, Lúcifer entrou. Agora nós vamos refletir, porque precisamos de renovação mental, né, irmãos? Que é o que Paulo diz em Romanos 12:2. Uma definição bem simples: padrão de pensamento, modela comportamento, comportamento autoriza intervenção espiritual. Eu já estou partindo para o fim, já estou acabando, tá? Prometo. Ó, gostaria muito da atenção de vocês agora. Alex, o que eu devo compreender com essa sua mensagem, com tudo que você me explicou? Eu já entendi que os sinais estão demonstrando que a volta do Filho do Homem está próxima. O que eu devo fazer, como eu devo me posicionar? Satanás começou a pregar o seu evangelho por meio de um padrão de pensamento. Lá no Gênesis, nós acabamos de ver com Eva, dando início no Éden, perpetuando até os dias atuais por meio de sofisma. Agora escuta isso. Isso é tremendo. Qual foi a primeira palavra que saiu da boca de Jesus quando ele começou a pregar? Qual foi a primeira palavra que saiu da boca de Jesus, do próprio Deus, quando ele começou a pregar? Arrependei-vos. Por quê? Quantos aqui já ouviram a tradução de arrependei-vos? Tanto no grego quanto no hebraico. Quantos aqui já pararam para pensar? Tradução de arrepender-vos ou arrependimento, tanto no grego quanto no hebraico. Eu vou ler para vocês, tá? A palavra do grego para arrepender-vos é metanoia. Já ouviram falar? Metanoia? Mudança de mente. Mudança de mente. Mudança de quê? Boa. A palavra metanoia é a expressão grega para arrependimento. A essência do termo, ou seja, a terminologia da palavra é mudança de mente e retorno ao juízo correto. Lá no Gênesis, antes de o pecado entrar, o homem ele pensava e enxergava como Deus enxergava e pensava. No momento em que um pensamento descadeou uma ação, e essa ação deu legalidade para que Satanás entrou no mundo, a Bíblia diz que os olhos do homem se abriram. É gato, nasce com o olho fechado? E ele sentiu vergonha, porque ele deixou de ver da forma que Deus via, sem maldade, sem intenção ruim. Ele começou a ver da forma que nós vemos.
Alex, qual que é o conceito hebraico para arrependimento? A tradução é Teshuvá. Significado: volta à origem. Sabe qual é o objetivo do Pai? O objetivo de Deus? Que todas as coisas voltem ao início. Romanos 8:19 vai dizer que a expectativa da natureza, ela clama pela manifestação dos filhos de Deus. E sabe qual que é a palavra para filhos? Aqui é ruióis, e ruióis é filho maduro, com aparência e atitude semelhantes à do Pai. Glória a Deus. Jesus não estava, meus irmãos, preocupado em operar milagres, quanto estava em mudar a maneira de pensar no povo. Arrependei-vos, metanoia. Ei, mudem a forma de vocês pensarem. Sejam transformados pela renovação dos vossos entendimentos. Para quê? Para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. É por isso que a primeira palavra, o primeiro termo que ele usou é arrependei-vos. Sabe o que é engraçado? A primeira palavra que João Batista diz em Mateus 3, 1, 2 também é arrependei-vos. E a primeira mensagem de Pedro em Atos 2, 37 e 38 também é arrependei-vos. Ei, não existe outra palavra a ser ministrada nos montes de Oruro na atualidade. Não existe outra ministração, não existe outra palavra. É basicamente arrependei-vos. Por isso que eu, pastor, Deus usou muito a vida do Senhor. Eu acho que, poxa, extraordinário. Logo, os profetas, Cristo e os apóstolos têm uma única mensagem em comum: metanoia. O que Deus diz quando o homem erra e se arrepende. Começa de novo. Se arrepende. Começa de novo. Alex, mas eu errei e lá atrás eu fui hedonista, ou até hoje eu sou, eu quebrei a aliança, eu sou órfão, ou eu gerei algum tipo de orfandade, ou eu estou inclinado a um caminho que me leva à homossexualidade. O Senhor só tem uma palavra para você: muda a sua mentalidade, se arrepende, começa de novo. Apocalipse 2, 5 diz: recorda-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus.